Olá pessoal, aqui é o professor Cássio e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos fazer a explicação e correção das atividades da sequência de atividades 2 do Caderno Aprender Sempre, volume 2, do segundo ano do ensino médio. Vamos lá então? Começando lá na página 77. Então olha lá pessoal, atividade 1. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, São Paulo é o município mais populoso do Brasil, com cerca de 12.325.232 habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro, com aproximadamente 6.747.815 habitantes. A densidade demográfica é uma grandeza obtida pela razão, que é a divisão, entre a quantidade de habitantes e a área territorial da localidade considerada, e nos informa quão povoado é esse local. Observe as informações referentes aos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Com esses dados, determine a densidade demográfica de ambos e escreva um breve comentário comparando os resultados obtidos. Então, olha lá, a gente vai fazer a conta para São Paulo. A gente vai dividir a população pela área. Então, a gente pode anotar aqui, ó. Então, a densidade, Põe D de densidade, vai ser igual 12.325.232 dividido por 1.521,110. A gente vai obter então o valor de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Quer ver? Vamos dividir, ó, 12.325.232 dividido por 1.521,110. Dá 8.102,78. Então a gente pode colocar aqui, ó, 8.102, a gente pode aproximar para 8, tá? Porque o número depois da vírgula é 7, ele é maior do que 5. Quando é 5 ou maior que 5, aproxima para cima. Então, aproximadamente deu isso daí, habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente coloca aqui, ó, 8.102,8, tá? E agora do Rio de Janeiro. Então, mesma ideia, densidade demográfica vai ser 6.747.815 dividido por 1.200,329. Então vamos lá, puxar a calculadora aqui, ó. 6.747.815 dividido por 1.200,329. 5.621,63. 5.621,63. Vamos deixar 6 só. Vamos aproximar, tá? Habitantes por quilômetro quadrado. Então vamos lá. 5.621,6. O que a gente pode concluir? Que São Paulo tem maior densidade demográfica que Rio de Janeiro. Tá bem maior. Olha só, apesar das duas densidades demográficas serem bem altas, tá certo? Então, ó, chamamos de razão entre dois segmentos de reta a razão entre as medidas desses segmentos. A mesma ideia, a divisão, desde que estejam na mesma unidade de medida. Então, se estiver em centímetros, pode dividir. Se tiver um em metro e outro em centímetro, tem que fazer a transformação para poder, então, fazer esse cálculo, tá? Então, gente, lá na página 78. Estima-se que em linha reta a distância da cidade de São Paulo até o Rio de Janeiro é de aproximadamente 430 quilômetros, enquanto até Brasília, de São Paulo a Brasília,
tem-se cerca de 873 quilômetros. Veja a representação dessas informações no mapa, tá aqui, ó, São Paulo, Rio, São Paulo, Brasília. E determine a razão, ou seja, a divisão entre as medidas dos segmentos que representam a distância, em linha reta, de São Paulo até o Rio de Janeiro e de São Paulo até Brasília, respectivamente. O que essa razão informa? Então, olha só, gente, aqui a gente vai dividir a distância São Paulo, vamos pôr a sigla, São Paulo, Rio de Janeiro, pela distância São Paulo, Brasília. Vamos pôr BR de Brasília, tá? Então vai ser 430 dividido por 873. Você vai obter aproximadamente 0,5, ou na forma de fração, meio. Então o que a gente conclui? Que a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é a metade da distância entre São Paulo e Brasília. Pronto, essa é a conclusão. Página 79. Número 3. Dizemos que segmentos são proporcionais quando suas medidas definem uma proporção. Dessa forma, se tivermos 4 segmentos, esses serão considerados proporcionais se a razão, olha lá, mais uma vez a palavra razão, que é divisão, entre os comprimentos de 2 deles for numericamente igual à razão entre os comprimentos dos outros 2. Lembre-se que a razão entre 2 segmentos de reta corresponde ao quociente, quociente também é divisão, entre as suas dimensões, desde que indicadas na mesma unidade de medida. Vejamos os exemplos. Então eu tenho aqui 4 segmentos de retas, e eles estão em cima de uma malha quadriculada, que facilita para a gente medir, tá? Observe os segmentos de reta AB, tá aqui, ó. Repare que ele tem 3 unidades de medida de quadradinho, A gente pode marcar que ele mede 3. O CD mede quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mede 9. O EF, que mede quanto? O EF, 1, 2, 3, 4. 4 unidades. E o GH, que mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unidades. Já observamos, anotamos as coisas. Considere que cada quadrado tem uma unidade de lado, É isso que eu considerei aqui. E verifique se, nessa ordem, são segmentos proporcionais. Ou seja, se as razões entre cada par de segmentos são iguais. Então, qual é a ordem que ele quer? Ele quer que a gente divida a medida de AB por CD e a medida de EF por GH. Então, vamos lá. Então, olha lá, para a gente verificar se são proporcionais, a gente vai dividir o segmento AB pelo segmento CD e comparar com o segmento EF dividido pelo segmento GH. Então, olha só, AB mede 3 e CD mede 9. EF mede 4 e GH mede 12. Multiplica isso em cruz, tá? Por quê? É a nossa regra de 3. Se forem proporcionais, a multiplicação dos extremos vai dar igual. Então vai ficar assim, 3 vezes 12 é igual a 4 vezes 9. Vamos ver, 3 vezes 12, 36. É igual a 4 vezes 9, 36. Sim, 36 é igual a 36. Então isso aqui é uma verdade. Tá? Ou seja, os segmentos são proporcionais. Essa é a conclusão. Página 80, número 4.
Entrega Bem é uma empresa brasileira de transportes. Em 2020, por causa do período de pandemia do coronavírus, a quantidade de entregas mensais realizadas pela Entrega Bem aumentou significativamente. Diante desse contexto, os proprietários optaram por expandir os locais de alcance da sua empresa. Já havia na rota disponibilidade para entrega em localidades a 400 km e 700 km de distância da unidade sede. De maneira ousada, resolveram acessar também locais a 1.200 km e estão planejando mais uma ampliação, com uma condição: que a nova distância seja proporcional a essas 3 opções que já existem. Sendo assim, qual será a nova distância que atenda à proporcionalidade descrita no enunciado? Então, pessoal, olha lá. As distâncias originais eram 400 e 700. E aí, a primeira aumento que teve foi de 1.200. Então, vamos pensar assim, ó. Ele tinha 400 quilômetros de opção, de entrega, e aumentou atendendo também 1.200 quilômetros. Se a gente reparar, triplicou, de 400 para 1.200, fez vezes 3, aqui, ó, triplicou. Se a gente manter a mesma, então, proporção, a segunda opção era 700 quilômetros. Se ele manter a mesma, então, proporção, ele teria que triplicar. Então, a gente pode chamar de X. Então, usando a regra de 3, você chegaria no resultado, tá? Ou mais simples, Você faria 700 vezes 3. Quer ver, ó? Olha como que vai dar certo a regra de 3, ó. Vamos cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo aqui, para facilitar a conta, tá? Então, vai ficar 4 sobre 12 é igual a 700 sobre x. Multiplique em cruz. Então, eu vou ter 4x é igual a 12 vezes 700, que vai dar, quer ver? 8.400. Então, divide agora para achar o valor de x. 8.400 dividido por 4, que dá 2.100. Exatamente o triplo de 700, Se você pegar lá, 700 vezes 3, 2.100 quilômetros. Então, sendo assim, qual será a nova distância que atende à proporcionalidade descrita? Então, vai atender a proporcionalidade, triplicou. A nova distância será de 2.100 quilômetros. Pessoal, essa atividade aqui a gente tem que ficar bem atento, porque o texto não dá uma boa interpretação, tá? Então, a gente tem que observar os números e perceber essa proporcionalidade, tá? Como foi feito aqui. Atividade 5. Silvia resolveu voltar a realizar atividade física. Muito importante. A opção foi voltar a pedalar, já que essa tinha sido uma experiência que fez parte de sua infância e de adolescência. E ela só tinha ótimas lembranças desse período. Após muito pensar e planejar, fez o primeiro teste, pedalando por 3 km. Sentiu-se cansada, mas concluiu que essa era uma prática que a fazia feliz. Até aí tudo bem. Então a informação que a gente tem é que ela pedalou por 3 km. Na segunda oportunidade, Silvia pedalou por uma distância de 5 km. Vamos grifar. E na terceira vez, percorreu uma distância de 6 km. Considerando que Silvia realizou ainda uma quarta pedalada e que os 4 trajetos têm medidas proporcionais, na ordem que foram citados, qual é a distância que ela cumpriu na quarta vez que pedalou? Então, gente, a gente pode pensar da mesma maneira do exercício anterior. Nas primeiras e segunda vez ela pedalou 3 e 5. Na terceira já foi 6 e na quarta, qual seria? Então a gente pode seguir a mesma ideia. 3 está para 6, A gente pode comparar esses dois. E 5 está para x, para ter a mesma proporcionalidade,
Então vamos lá. Então aqui, pessoal, ó, a gente tem duas maneiras de pensar. A gente pode pensar assim, ó. Primeira pedalada. A gente pode comparar com a terceira e a segunda com a quarta que ele quer. Então poderia ser a primeira. É uma ideia, tá? A primeira comparar com a terceira e a segunda comparar com a quarta. Poderia fazer isso também. Ou, né? Aí a gente chegaria no resultado seguinte, ó. 3 está para 6, assim como 5 está para x, porque a quarta eu não sei. Multiplica em cruz, ficaria que 3x é igual a 30. X é igual a 30 dividido por 3, x é igual a 10. Tá? Outra maneira de fazer, eu poderia concluir assim, ó. Na primeira pedalada foi 3 km, na segunda 5. Na terceira foi 6, na quarta não sei, foi x. Multiplicando em cruz, daria 3x é igual a 30. X é igual a 30 dividido por 3, x é igual a 10. Então, nos dois casos, daria o mesmo valor. Então, qual a distância que ela cumpriu na quarta vez que pedalou? Ela cumpriu, na quarta vez, 10 quilômetros de distância. Então vamos lá, pessoal, página 81, aulas 3 e 4, apenas semelhantes. Então aqui, ó, depois de ter assistido esse vídeo aqui, quadra poliesportiva, onde destaca aí sobre maquete, né, figuras semelhantes, razão de semelhanças e escala, tá? A gente vai responder essas perguntas. Ele quer que a gente escreva comentários sobre o que é uma maquete. Então vamos lá, maquete a gente pode escrever que é uma representação em escala reduzida de alguma coisa, algum objeto, né? Algum objeto real. Então pode ter maquete de carrinho, pode ter maquete de terreno, de prédio, desse tipo de coisa, tá? O que é semelhança entre figuras? O que a gente pode comentar? São figuras que têm, vamos colocar lá, ó, são figuras que possuem mesmos ângulos, né? E lados proporcionais. Então são figuras que têm uma aparência igual, só que têm tamanhos diferentes. Então é isso. E o que é razão de semelhança? Razão de semelhança é a divisão entre os tamanhos de lados proporcionais de uma figura. A gente responde isso, é a divisão entre os tamanhos de lados proporcionais de uma figura. Então a gente dividindo os lados proporcionais, a gente pode até adicionar aqui, ó. Eu adicionaria aqui, ó, proporcionais correspondentes, tá? Tem que pegar os lados correspondentes de uma figura. E aqui na letra D, escala. O que a gente pode falar sobre escala? É uma razão, né? Escala é tipo de razão também. É uma comparação entre um tamanho real e um tamanho em um desenho. Então a gente escreve isso. A escala é uma
razão, ou seja, a comparação do tamanho real com tamanho no desenho. Então a gente acha escala muito em mapas, né? Em maquetes, plantas, tem nisso, tá bom? Então é isso daí. Agora vamos ver aqui a número 2, ó. Dizemos que polígonos são semelhantes quando tem ângulos correspondentes congruentes, ou seja, ângulos com mesma medida. Deixa eu grifar isso aqui melhor, peraí. Ângulos correspondentes com mesma medida. E lados também correspondentes proporcionais. Essas propriedades garantem que os polígonos semelhantes tenham formatos iguais, né? Mesmo com medidas diferentes. Então olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho dois círculos, né, com tamanhos diferentes, tá? Apesar dos círculos não serem polígonos, né? E círculos não são polígonos, tá, gente? Aqui eu tenho dois quadrados, ó. Eles têm tamanhos diferentes, mas os ângulos dos quadrados são os mesmos. Aqui tem 90 graus, aqui também. Esse lado é proporcional a esse. Aqui também eu tenho dois polígonos, eu tenho dois hexágonos, né? Tem um menor aqui dentro e um maior por fora. Hexágono na figura de 6 lados. Então ele tem ângulos iguais e lados proporcionais. Os lados correspondentes. Esse lado corresponde a esse. Tem medidas proporcionais. Então observe que pares de figuras semelhantes nos exemplos têm de fato o mesmo formato, embora com medidas diferentes. Em particular, quando temos interesse em verificar a semelhança entre triângulos, é suficiente que pelo menos uma dessas condições seja atendida. Isto é, basta que os ângulos correspondentes sejam congruentes ou que os lados correspondentes sejam proporcionais. Além disso, valem as propriedades. Então, olha lá. Quando dois triângulos são semelhantes, a razão entre os dois lados correspondentes é a razão de semelhança, que equivale também à razão dos perímetros desses triângulos. Por exemplo, aqui, ó, razão de semelhança, 16 sobre 8 dá 2. Tá? Então, aqui ele fez o quê? Ele somou, né, os lados, ó, 6 com 6, 12, com 4, 16. Então, deu 16 é o perímetro. E somou os lados desse triângulo menor, que dá 6 com 2, dá 8. Então, 16 sobre 8, deu 2. Tá? Ou seja, esse triângulo aqui é 2 vezes maior do que esse. Tá? A mesma coisa aqui. Então ele fez a comparação aqui no caso, ó, do maior pelo menor. Então ele somou esses lados aqui, ó. 5 com 4, 9, com 3, 12. E somando isso dá 8. Então deu 1,5. Ou seja, esse triângulo aqui é 1,5 vezes maior que esse. Tá? Toda reta paralela, aliás, é uma reta, né? Toda paralela a um lado de um triângulo que intercepta os outros dois lados em pontos distintos determina um novo triângulo semelhante ao primeiro. Então, uma reta paralela aqui, ó, a este lado. Então, esta reta paralela a esse. Eu construí um outro triângulo dentro, tá? Que é semelhante. Então, esse triângulo aqui, ó, que eu estou destacando, ele é semelhante a esse grandão. Ou seja, ele tem ângulos iguais, os ângulos internos, e lados proporcionais. Então, esse lado aqui do grandão é proporcional a esse lado aqui do pequeno. Esse lado aqui do grandão é proporcional ao do pequeno. A mesma coisa acontece aqui. Então, aqui eu tenho um triângulo menor dentro de um triângulo maior. E os dois são proporcionais. Mesmos ângulos e lados proporcionais. A partir das ideias sobre polígonos semelhantes apresentadas, responda: o que podemos dizer sobre a semelhança entre círculos? Explique. Então, olha lá, círculo, ele não é polígono, né? Porque polígono é uma figura de vários lados. Como o círculo ele tem infinitos lados na definição,
ele não pode ser interpretado como um polígono, tá? Ele é uma forma geométrica, mas não é um polígono. Os círculos, eles possuem dentro deles sempre ângulos de 360 graus. Né? Uma volta completa é sempre 360 graus. Então, os círculos, eles têm uma semelhança porque eles têm ângulos iguais. Mas, eles podem ter tamanhos diferentes. Como? Então, a área vai depender do comprimento dele, né? Quanto maior ele for, maior a área, né? Então, a gente pode responder aqui, ó. O que podemos dizer sobre os círculos? Podem ser semelhantes pois os ângulos internos são de 360 graus. Ele tem um ângulo só, né? 360 graus, que tem forma um círculo. E possuem, né, comprimentos, que aí seria o perímetro, né? E áreas proporcionais. Então, quanto maior um círculo, maior seu perímetro, maior a área. E quanto menor, menor o perímetro, menor a área. Então, eles têm uma semelhança, tá? Eles possuem comprimentos e áreas, né, proporcionais. Quanto maior for o comprimento, maior essa proporção aí. Na letra B, e com relação aos quadrados, é possível concluir algo em relação à semelhança? Sim, né? Pois eles possuem ângulos iguais, né? Opa. Possuem então, nos quadrados, os ângulos internos é sempre igual a 90 graus, tá? E lados podem ser proporcionais também. Então eu posso construir um quadrado com lado medindo 1 e um outro com lado medindo 2, né? O dobro da medida. 1 metro, o outro medindo 2 metros. Então eu tenho uma proporcionalidade. Por isso que eu falei, os lados podem ser proporcionais, tá? Então sempre quando a gente vê um quadrado, compara dois quadrados, eles são proporcionais na realidade, né? Eles têm os mesmos ângulos, só os lados que possuem medidas diferentes, que elas vão ser proporcionais, que são figuras idênticas, né, quando a gente olha para eles. Então eles mantêm essa proporcionalidade. Então eu coloquei que podem ser proporcionais porque eu posso ter dois quadrados idênticos mesmo, com os lados iguais, né? Então existem casos que são proporcionais, existem casos que são iguais realmente, dois quadrados iguais, certo? Vamos lá, pessoal, questão 3, retirada do Enem de 2013. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 e 4 metros. Tá vendo aqui, gente? Ó. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC, então olha lá, aqui um poste, e BD, ao outro poste. E a haste é representada pelo segmento EF. Tá aqui a haste, gente. Então ela vai dar sustentação melhor aos postes. Então, ele deu os comprimentos dos dois postes, tá vendo? Todos perpendiculares ao solo. Então quer dizer que o poste e a haste, eles formam um ângulo de 90 graus aí com o solo, tá? Então essas se tornam o quê? Paralelos uns aos outros, né? São todos paralelos. Então, ele fala também que é indicado pelo segmento de reta AB, tá? AB, gente, é o solo.
tá? Os segmentos AD e BC, então vamos lá, AD e BC são cabos de aços que serão instalados, tá? Esses dois aqui. Então eu percebo que essas duas retas aqui, ó, são transversais, que elas estão cortando então as retas paralelas, tá? Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Então vamos lá, gente, ó. Se a gente prestar bem atenção, quando ocorreu isso aqui, né? Cortamos retas paralelas, cortadas por transversais, produziu-se segmentos proporcionais, certo? Então todos os segmentos aqui, ó, esses pedaços, são proporcionais, tá? Ó. Mas como encontrar este valor? Então vamos lá, esse valor também vai ser proporcional, tá certo? Então olha só, se a gente destacar aqui, ó, eu vou destacar para vocês um triângulo, ó, este aqui, o azul, ó, e vou destacar o outro triângulo vermelho. Olha. E se vocês repararem, eu tenho um outro triângulo que eu vou colocar de verde. Então esse triângulo aqui menor está dentro do triângulo azul. Tá? Então reparem que este lado aqui do triângulo azul é proporcional a este lado aqui, que é o EF. Pessoal, repara uma coisa comigo, ó, que AF mais FB vai dar o AB, tá? Então essa é uma informação importante, ó, AF mais FB é igual a AB. O que a gente tem então de proporcionalidade aqui? A gente sabe que do triângulo vermelho ele é proporcional ao triângulo amarelo, tá? Então esse lado aqui é proporcional a esse. Então a gente escreve assim, ó, EF está para 6. Assim como, gente, esse lado maiorzão, o menor, aliás, a gente está comparando o menor com o maior. Então esse lado menor, que é o AF, está para o lado grandão, que é o AB. Vamos anotar isso. Dos outros triângulos, o azul e o verde, a gente tem a mesma coisa, ó. Esse lado aqui do verde é proporcional a esse lado do azul. Então a gente escreve aí que EF, que é o lado do verde, está para 4. Assim como esse lado pequeno do verde, que é o FB, está para o lado grandão do azul, que é o AB. Certo? Se a gente perceber, ó, já que a gente já percebeu que AF mais FB dá AB, então se eu somar isso aqui com isso, eu vou ter o AB, certo? Então a gente vai escrever assim, ó, EF, né? Porque o que é isso aqui? Isso aqui é isso. Porque está falando que é igual, tá vendo? E o que é isso aqui? Isso aqui é igual a isso. Então está falando que esses são iguais. Então se a gente somar isso mais isso, vamos lá, EF sobre 6 mais EF sobre 4, vai ter que ser obrigatoriamente igual à soma também de AF mais FB sobre AB, né? AF mais FB sobre AB. Os dois está dividido por AB, então ficou um AB só. Repara comigo, a gente não tinha afirmado aqui que AF mais FB é igual a AB? Então isso aqui vai ser igual a B. Então vai ficar assim, ó. Aqui, ó, EF com EF, só que a gente não vai poder somar direto porque os denominadores são diferentes. Guarda aí um pouquinho. Então vamos repetir aqui, ó. EF mais EF sobre, aqui sobre 6, aqui sobre 4, é igual a AB sobre AB. Gente, AB dividido por AB dá 1, porque aqui é uma medida, dividido pela mesma medida dá 1. Então isso aqui, essa soma vai dar 1. Então olha lá. Deu 1. O que eu faço agora? Você vai somar essas duas frações. Como? Usa a regra do sorriso, né? Olha lá, eu chamo a regra do sorriso, ó. 6 vezes 4, 24. E aí o que você faz? Em cima você multiplica cruzado. Então vai ficar 4EF mais 6EF. Tudo isso vai ser igual a 1. Tá? Então vai ficar aqui em cima, vai ficar 10EF
sobre 24 é igual a 1. O que eu faço? Passo esse 24 que está dividindo para o lado de lá, multiplicando, então vai ficar aqui 10EF é igual a 24, né? Porque 24 vezes 1, 24. Portanto, temos que EF é igual a 24 sobre 10. Ou seja, EF mede 2,4, que é a alternativa C. 2,4 metros. Ufa, essa daí deu trabalho, hein, gente? Claro, é uma questão do Enem, né? Tá vendo? Olha lá. Aulas 5 e 6, um teorema para relações de proporcionalidade. Lá na página 84. Pessoal, aqui a gente vai falar sobre o teorema de Tales, aquele famoso teorema que fala, né, como a gente calcular, então, medidas desconhecidas de segmentos de reta determinados por retas paralelas cortadas por transversais. Número 1, então. Dentre o legado que o filósofo, matemático e astrônomo grego Tales de Mileto deixou, há um importante enunciado que utiliza fundamentos da geometria associados à ideia de proporcionalidade, denominado como Teorema de Tales. Relaciona segmentos correspondentes de duas retas transversais quando estas são cortadas por retas paralelas. O Teorema de Tales é enunciado como: se duas retas são transversais e cortam um feixe de paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra, ou seja, um feixe de retas determina sobre duas retas transversais segmentos proporcionais. Então, olha só, eu tenho aqui retas paralelas cortadas por transversais. Então, temos que esses segmentos aqui são proporcionais. Então, note que na figura as retas R e S são transversais e cortam as paralelas A, B e C. Essas intersecções definem segmentos marcados pelas extremidades ABC, A', B' e C', e que A' é o correspondente de A, B' é o correspondente de B e C' o correspondente de C. Então, olha só, C' correspondente de C, esse deste e este deste. Agora reflita sobre esses entes geométricos indicados na figura e suas relações e responda. Letra A. Qual segmento é o correspondente ao AB? Então, qual é correspondente ao AB? A gente pode falar que é o A', B'. Tá? Então, vamos lá. Então, o AB corresponde, né? Então, a gente pode escrever assim, ó. O segmento A', B'. Letra B. Qual é o correspondente ao BC? O B', C'. Segmento B', C'. De acordo com o que diz o Teorema de Tales, que proporção podemos garantir nessa figura? Então, nessa figura, a gente pode garantir que AB está para AC. Eu posso também falar que AB está para BC. Então, a gente pode escrever isso aí, ó. AB está para AC, tá? Assim como a linha B' está para B', C'. Não, eu falei errado ali, né? Eu comparei aqui AB com AC, agora eu tenho que comparar a C' com a linha B', né? Então, a linha B' está para a linha C'. Também podemos dizer que a B está para BC, assim como a linha B' está para B', C'. A gente pode falar essa relação também, ó. Esse segmento é proporcional a este e este é proporcional a este, tá? Letra D. Se considerarmos que o segmento AB tem 10 unidades de comprimento, BC mede 16 e a linha B' tem 8, qual a medida do segmento B', C'? Então ele falou de tudo isso, ó. Ele falou desse, ele falou desse, ele falou desse e falou desse. Então vamos usar essa relação. Então vamos lá. 10, que é a B, está para BC, que é 16, assim como 8, que é a linha B', está para B', C'. A gente deixa assim. O que a gente vai aplicar? A regra de 3. Então vai ficar aqui B', C' é igual. Opa,
10 vezes B', C', né? É igual a 8 vezes 16. 8 vezes 16, gente, dá 80 com 6 vezes 8, 48. 80 com 40, 128. Então vai ficar aqui, ó, pode ver que vai dar 128. Deixa eu puxar um cálculo aqui, ó. 128. Então vai ficar aqui 10 B', C' é igual a 128. Passo o 10 dividindo. Opa, ficou um 10 estranho, né? Então vamos lá, vai ficar aqui B', C' é igual a 128 dividido por 10. Ou seja, B', C' é igual a 12,8. Aí, achamos então a medida de B', C'. Tá certo? Número 2. Podemos pensar sobre o termo de Tales a partir de uma figura como a que aparece a seguir. Então, olha só essa figura. Ele parece o formato de um triângulo, tá vendo? Então, eu tenho 3 retas paralelas cortadas por 2 transversais. É tudo que está falando aqui, ó. Tá? Então, a gente sabe que esse segmento é proporcional a este e esse segmento é proporcional a este. Então, repare que aqui é 4 e aqui é 8, né? Ou seja, esse segmento é o dobro deste. Então, aqui, se são proporcionais, tem que acontecer, né? Tem que ter a mesma ideia, né? Então, vamos lá. Quando eu achar o valor de x, esse valor vai dar o dobro deste. Então, faça o que se pede. Ó. De acordo com o tema de Tales, que proporção podemos escrever a partir dos dados dessa figura? Então, esta, ó, a gente pode falar que x está para x mais 6, assim como os 4 está para 8. Certo? Muito bem. Determina o valor de x na figura. Agora que a gente já sabe essa proporção, a gente usa isso aqui para fazer a regrinha de 3. Então, vai ficar que x está para x mais 6, assim como 4 está para 8. Multiplica em cruz. Deixa eu colocar de outra cor a multiplicação em cruz, ó. Então vai ficar assim, ó. 8x é igual a 4 vezes x mais 6. Eu coloquei x mais 6 entre parênteses, por quê? Porque eu tenho que fazer distributivo aqui, ó. Então vai ficar aqui 8x é igual a 4x mais 24, né? Ó, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 6, 24. Então passa para cá, subtraindo o 4x, né, para juntar com 8x. Então vai ficar 4x é igual a 24. X é igual a 24 dividido por 4, né, aliás, que vai dar 6. Então o valor de x é 6. Tá vendo? E é verdade, ó, se x é 6, aqui é 6 mais 6 é 12. É o dobro, né? Então aqui é o dobro desse. Letra C. Quais as relações entre os triângulos ABC e ADE? Professor, triângulos? Sim. Olha só. A gente tem aqui, a gente vai colorir, ó, A, B, C e A, D, E. Então, repare que eles também são proporcionais. Por quê? São figuras semelhantes, eles têm ângulos iguais, né? Esse ângulo é igual a este é igual a este. E eles têm um ângulo comum aqui também. Então, a gente repara que este lado todo está para esse aqui. Assim como esse lado todo está para esse. E esse lado está para esse. Então, a gente pode falar isso, tá? Quais as relações? Então, vamos lá. Vamos falar que AD está para AB. A gente pode colocar já a letra, tá? Mas como ele não pediu, vamos lá. Quais as relações? Então, vamos lá. AD está para AB. Estou comparando o pequeno com o grande. Assim como AE está para AC. Então, vamos colocar de outra cor. AE está para AC. E também, esse lado aqui, DE está para BC. Então, assim como DE está para BC. São todos lados, então, proporcionais. Tá? Então, se dividirmos todos esses lados, vai dar uma constante, uma igualdade.
Letra D. É verdade que o triângulo ABC é escaleno? Justifique sua resposta. Para a gente justificar isso, a gente tem que achar os lados. Por quê? O que é um triângulo escaleno? Escaleno é um triângulo que tem os lados diferentes. Então, pessoal, vamos lá. Para a gente determinar as medidas, né, e justificar que o triângulo é escaleno, ou seja, que tem todos os lados de medidas diferentes, temos que calcular as medidas dos lados, então. Então, a gente vai usar essa relação. Quanto mede AD? AD mede x, tá? Então, vamos lá. X está para AB, né? Aqui embaixo, ó, é AB, tá, gente? Ó, arruma aqui direito, que é AB. Tá? Vou ter colocado a mesma cor. Tinha colocado errado ali. AB mede quanto? AB é isso aqui, ó. AB mede x mais 6. X, isso aqui, ó. X mais 6. Ou seja, 2x mais 6. Quanto que mede AE? AE mede isso aqui, ó. 4. E AC mede 4 mais 8, que é 12. Então, AE mede 4. AC vale 12. Vamos achar, então, primeiro o x aqui? Vamos fazer aqui a regra de 3, então. Multiplicando em cruz. Então, vai ficar aqui 12x é igual 4 vezes 2x mais 6. Faz a distributiva aqui. Então, vai ficar aqui 12x é igual a 8x mais 24. Passa o 8 para cá, juntando com o 12. Então, vai ficar 8 menos 12. Aliás, 12 menos 8, 4x é igual a 24. X é 24 dividido por 4, que é igual a 6. Achamos a medida de x, vale 6. Achando x, a gente acha as medidas do triângulo maior, que é o ABC, o que ele quer saber. Aqui já vale 18. Isso aqui é x, que é 6. Aqui é 6 mais 6, 12. Né? Então, tudo isso mede 12 com 6, 18. E não é escaleno, porque já tem dois lados iguais. E 4 mais 8 aqui dá 12. Então, ele é um triângulo isósceles. Por quê? Tem dois lados de mesma medida e um lado de medida diferente. Então, vamos escrever. É verdade que ele é escaleno? Não. Pois o triângulo... A gente nem precisa escrever triângulo, tá? A gente escreve, põe isso aqui, ó. Triângulo ABC é isósceles. Tem dois lados de mesma medida, tá? Ele é isósceles. A gente escreve isso. Questão 3. Determina o perímetro do triângulo luz LUZ, considerando as medidas indicadas na figura, sabendo que os segmentos LU e AR são paralelos. Então, ó, LU e AR são paralelos. Ele quer as medidas desse triângulo. A gente vai usar a mesma razão. Então, este aqui é um triângulo pequeno, tá vendo? Que é proporcional a esse triângulo maior. Então, esse lado é proporcional a esse lado todo. Então, vamos lá. 15 está para 15 mais 22,5. Assim como este lado pequeno está para esse lado todo. Assim como 3x menos 1 está para 3x menos 1 mais 4x mais 2. Tá? Que é tudo isso aqui. A soma é tudo isso aqui. Então vamos lá, a gente vai descobrir então o perímetro. Primeiro a gente precisa saber das medidas, todas elas. A gente sabe esse pedaço, sabe esse, falta saber esse aqui. Então vamos usar essa relação para descobrir. Então vai ficar aqui 15 sobre 22 mais, ó, 22,5 mais 15 é 37,5. Aqui em cima vai ficar 3x menos 1. E aqui eu vou somar, ó, 3x com 4x, 7x. 2 menos 1 é 1. Então vai ficar assim. Faz a multiplicação em cruz. Então vai ficar 15 vezes 7x mais 1, que é igual a 37,5 vezes 3x menos 1. Faz essa distributiva, ó, vai ficar 15 vezes 7, 105, né? Vamos puxar a calculadora para esse lado. Então vai ficar 105x mais 15, né? Fazendo essa distributiva, ó,
E esse vezes esse agora, ó. E 37,5 vezes 3 dá 112,5x menos 37,5. Passa então, você pode passar esse 105 para lá, para juntar com esse, e esse que é negativo para cá, fica melhor, tá? Espera aí então, deixa eu mudar aqui para caneta. Então vai ficar 112,5x menos 105x é igual a 15 mais 37,5, tá? Então vai ficar, ó, menos 105, 7,5. Então vai ficar 7,5x é igual a 37,5 mais 15, 52,5. Então fica lá que 52,5 dividido por 7,5. Vamos dividir? 7. Então x é igual a 7. Tá vendo? Achamos x. Achando x, a gente acha as medidas aqui, ó. Então x aqui é 7, então vai ficar 4 vezes 7 mais 2. 28 mais 2 é igual a 30. Então aqui mede 30. E 3x menos 1 vai ficar 3 vezes 7 menos 1. 21 menos 1 é 20. Então essa medida aqui, ó, mede 30 mais 20, que é igual a 50. Essa medida aqui a gente sabe que mede 37,5. Então o perímetro é a soma dos lados. 40 mais 50 mais 37,5. Portanto, o perímetro vai ser 90 mais 37,5. 127,5. Tá aí. Determinamos o perímetro do triângulo. Questão 4. A figura a seguir mostra retas transversais cortadas por um feixe de retas paralelas. E sendo assim, alguns elementos de retas são definidos. Analise com atenção e determine os valores desconhecidos. Então, olha só. Retas paralelas cortadas por duas transversais. Produzem segmentos proporcionais. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Ou a gente pode falar também. Esse está para tudo isso, assim como isso está para tudo isso. Tá? A gente pode usar essa relação aí. Certo? Ou, olha só. Aqui, para achar x primeiro, a gente pode pensar que isso aqui é um triângulo. Tá vendo? Não, mas não precisa. Vamos fazer primeiro a do x, tá? Ó, vai ser mais fácil que pensar triângulo. Então, ó, 4 está para 10, assim como 2 está para x. Multiplica em cruz, então vai ficar 4x igual a 20. X é igual a 20 dividido por 4. X é igual a 5. Achamos x. Agora a gente faz a do y. 10 está para 12, assim como... Vamos fazer de outra cor? Melhor, né? 10 está para 12. Então esse está para esse, assim como esse está para esse. A gente já descobriu x, que é 5, assim como x está para y. Multiplica em cruz, então vai ficar que 10y é igual a 60, que é 12 vezes 5, 60. Y é igual a 60 dividido por 10, y é igual a 6. Questão 5. A figura seguinte mostra os triângulos ABE. Gente, quem é o ABE? Ó, ABE, esse grandão. E o CDE, que é esse menor. E pergunta, os segmentos, afirma, né, aliás, os segmentos de reta AB e CD são paralelos, ó. AB e CD. Sendo assim, responda. Os triângulos ABE e CDE são semelhantes? Justifique sua resposta. Gente, se vocês repararem, sim. Pode ver que esse triângulo aqui, ó, eu vou pintar ele de vermelho. Ó, o triângulo vermelho está dentro do triângulo amarelo. Então, olha lá. O que a gente conclui? Que eles são semelhantes, pois possuem... Vamos lá. Né? Lembra aqui, ó, teorema de Tales. Retas paralelas cortadas por transversais produz segmentos proporcionais. Então, esse segmento, ó, esse lado do triângulo é proporcional a esse tudo. Esse lado é proporcional a esse tudo. E este é proporcional a este. Então, a gente vai falar que sim,
pois possuem ângulos congruentes, tá? Ou seja, de mesma medida, e lados proporcionais. Tá certo? Então é isso daí, pessoal. Letra B. Se AB mede 136, vamos marcar? Então, ó, ele está falando para nós que AB mede 136 centímetros. CE mede 75. CD, que é esse pedaço aqui, ó, mede 50. Quanto mede AE? Ele quer AE. Então vamos lá. A gente sabe que é uma proporção. Ele quer esta medida aqui, ó. Como são proporcionais, ó, a gente pode começar assim, ó, 136 está para 50, né? Ou seja, esse lado é proporcional a esse. Assim como este lado todo, que é o AE, está para esse. Então, assim como AE, que é o que a gente quer descobrir, está para 75. Multiplica em cruz. Então, teremos que 50 AE é igual a 136 vezes 75. Vamos fazer aqui, ó, que é um número bem grande. 10.200. Então, AE vai ser igual a 10.200 dividido por 50. 204. Portanto, a medida de AE é 204 centímetros. Então, pode escrever aqui, ó, AE é igual a 204 centímetros. Muito bem, tá vendo? Usamos a proporcionalidade para descobrir esta medida aqui toda. Certo? Página 88, deixa eu ver que não tinha mais nada, não. Página 88, aulas 7 e 8. Teorema de Tales em triângulos e quadriláteros. Então vamos lá, aqui a gente vai aplicar então, né, o teorema de Tales na resolução de problemas em triângulos e em quadriláteros também. Tá bom? Então olha só. Questão 1. Uma questão do Enem, olha lá. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Vamos grifar? Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar a partir do ponto mais alto da rampa é... Então, olha lá. Primeira coisa aqui é a gente desenhar, não é mesmo? Isso aqui, né? Representar através de desenho. Então, vou desenhar um triângulo. Espera aí. Que vai representar a rampa. Nossa, professor, que triângulo é esse, hein? Acho que agora melhorou. Melhorou um pouco, vai. Vamos desenhar de novo. Pronto. Tá aí o triângulo representando a rampa. A parte mais elevada, ou seja, aqui, ó, mede 2,2 metros. Tá? O paciente foi subindo e andou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8. Então, vamos marcar aqui, ó. Ó. Ou seja, aqui mede 0,8 metros. E até aqui, então, esse pedaço aqui, né, ó, quanto ele caminhou, mede 3,2, metros. Tá? Então, são as informações que o problema nos deu. O que ele quer saber? A distância que o paciente ainda deve caminhar. Então, ele quer saber essa distância. Então, concorda comigo? Aqui se aplica o teorema de Tales também, ó. Retas paralelas cortadas por transversais. Produziu segmentos proporcionais. E esse está para esse, assim como tudo isso está para esse. Ou a gente pode pensar que são dois triângulos, né, semelhantes, com o mesmo ângulo e lados proporcionais. Então, esse lado menor está para esse maior, assim como esse menor, esse aqui lado desse triângulo menor está para o ladão do triângulo grande. Então, a gente pode montar assim, ó. Vamos pensar no menor em relação ao maior. Então, 0,8 está para 0,2. Então, isso aqui tudo, ó, eu vou chamar de
x. Mas, professor, não é isso que ele quer saber. Tudo bem, a gente vai encontrar. Então, assim como 3,2, que é do pequeno, está para x. Então, olha lá. Vamos achar primeiro a medida toda, para depois a gente achar isso aqui, ó, quanto falta, tá? Então, vou fazer a regra de 3 aqui, ó, vai ficar 0,8x é igual. Agora multiplica ali, ó, 2,2 vezes 3,2, 7,04. Divide por 0,8, então x igual a 8,8. É isso que eu quero saber? Não, tá? Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber essa distância, quanto falta para o paciente chegar no ponto mais alto. Então, essa distância eu posso chamar de y. Então, y vai ser x menos 3,2, ou seja, 8,8 menos 3,2. Então, vamos subtrair 5,6. Então, é o que falta para o paciente. Alternativa D. Tá vendo? Vamos lá, então, para a questão 2. Mais uma questão lá do Enem. Um marceneiro deseja construir uma estrada trapezoidal. Olha isso aí, no formato de um trapézio. Com 5 degraus. Escada, tá? Com 5 degraus. Ela aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. De forma que o mais baixo e o mais alto tenham larguras respectivamente iguais a 60 e 30. Então, o mais baixo 60 e o mais alto 30. Conforme a figura. Aí, pessoal, ele fala para nós, ó, os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira, cujo comprimento mínimo em centímetros deve ser... Ele quer saber isso. Ele quer saber assim, né? Que ele vai cortar uma peça de madeira linear, ou seja, uma peça inteira. Quanto tem que ter essa peça, né? Para poder construir essa escada. Essa é a grande pergunta. E aí? Então vamos pensar aqui, ó. Aqui eu sei que mede 60, aqui mede 30. Eu preciso dessas 3 medidas aqui, tá? Então se a gente pensar aqui, eu tenho lados, retas paralelas, né? Ó, 3 retas paralelas cortadas por transversais, tá? Então produzem segmentos proporcionais, certo? Então, certo. Então, olha só. Então, vamos lá, gente. Pra gente resolver esse problema, ele é um pouquinho mais complexo do que parece, tá? A gente vai ter que fazer isso daqui, ó. Puxar essa medida, vou até apagar aqui, ó. Colocar uma caneta mais fina. Ixi, não sei o que aconteceu aqui, não. Pera aí. Pronto. Eu vou puxar essa medida aqui, ó. A medida de 30 centímetros nessa direção aqui. Opa, não ficou bom. Pera aí, volta. Ó. E esse nessa direção. Tá vendo? Por quê? Gente, porque a gente precisa... Os segmentos formados proporcionais são esses, ó. Esses são proporcionais. Então a gente vai pensar aqui. Aqui eu sei que é 60. Se aqui é 30, aqui é 15 e aqui é 15. Certo? Porque esse lado ficou igual a esse. Aqui todos no meio são 30, ó. 30, 30, 30. Essa medida que eu não conheço eu chamo x, aqui é x. Aqui eu não conheço é y. E aqui eu não conheço é z. Tá? O que acontece aqui? A gente também vai determinar as alturas, tá? Pera aí. Deste degraus, tá? Dos degraus. Então presta atenção, ó. Se o degrau formou assim, esse formato, a gente vai saber que essa altura aqui a gente vai chamar de H. E você sabe que todos os degraus, né? Entre os degraus a altura é sempre a mesma. Então essa altura aqui, ó, é o dobro, né? Da distância, 2H. Essa altura do terceiro degrau, do quarto, aliás, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês entenderam. Aqui, ó.
ele tem 3H. E a altura do último degrau é 4H. Tá? Ficou desta maneira. Certo? Agora sim, a gente vai conseguir então usar o Teorema de Tales aqui, tá? Esse problema, se vocês pesquisarem, eles têm várias resoluções. Dá para resolver usando PA, dá para resolver usando base média de trapézio, tá? Mas o nosso objetivo aqui é outro. O nosso objetivo aqui é resolvê-lo usando essa ideia aí, tá? A ideia de Teorema de Tales, tá certo? Então olha lá, vamos pensar aqui, ó, comigo. Eu tenho aqui, ó, que este lado está para esse, assim como esse está para esse, tá? Então vamos começar, gente, onde a gente tem, né, valor. Então, ó, esse lado está para esse. Assim como esse lado, o H, né, está para esse aqui. Tá? Então vamos lá, vamos começar com o valor. A gente monta aqui ao lado, ó, x está para 15, que esse pedacinho é proporcional a esse aqui. Assim como H é proporcional a esse aqui, tá? Então, assim como H é proporcional a 4H, certo? Então, olha lá, vamos fazer os cálculos. Então, vai ficar aqui 15H é igual a 4HX. Passa dividindo lá, 15H dividido por 4H é igual a X. Aqui H com H vai eliminar, tá? Deixa eu até fazer de outra cor, ó. Porque H dividido por H vai dar 1. 15 dividido por 4, opa, vai dar 3,5. 3,75. Então já achamos X, 3,75. Ótimo, já achamos X. Muito bem. Então a gente já sabe a medida desse degrau aqui. Ele é 30 mais 3,75 mais 3,75. Vamos achar esse degrau. Então, ó, esse degrau está para esse. Mesma ideia, tá, gente? A gente pode usar a mesma ideia. Então, esse pedaço está para esse. Assim como esse pedaço está para esse. Então, vamos lá. Esse pedaço está para esse. Assim como este pedaço está para tudo isso. Posso usar assim também, ó. Então, vamos lá, ó. Y está para 15. Assim como 2H está para 4H. Aqui, ó, eu já posso fazer uma coisa, ó. Já posso simplificar esse aqui com esse, porque H dividido por H é 1, tá? Então vai ficar, multiplicando em cruz, ó, vai ficar assim, ó. 4y é igual a 30, porque 15 vezes 2, 30. Y é igual a 30 dividido por 4. Y é igual a 7,5. É isso? Ó. 30 dividido por 4. Olha lá. Achamos y. Então, cada pedaço aí do y mede 7,5. Falta achar o z. Mesma ideia. Ó, z está para 15, assim como 3h está para 4h. Z está para 15, assim como 3h está para 4h. Corta esse aqui com esse para dar 1, multiplica em cruz. Então vai ficar 4z é igual a 45. Z igual a 45 dividido por 4. Z igual a, ó, 45 dividido por 4, 11,25. Pronto, descobrimos as medidas. Então olha só, se a gente pensar, ele quer saber, eu vou usar uma madeira só, né, para construir esses degraus aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 degraus, tá? Então eu quero saber, agora vamos pôr as medidas de todos. É tipo uma soma, né? Então a soma vai ficar 30 mais 3,75 vezes 2, ó. Por quê? Porque esse lado e esse, ó. Mais, gente, 30
mais 7,5 vezes 2, porque esse lado aqui mede 7,5 cada um, mais 30 mais 11,25 vezes 2, que é esse lado aqui, mais 60. Tá? Então, quanto que vai dar essa soma? Vamos puxar aqui e vamos fazer, ó. 30 apareceu aqui. 1, 2, 3, 4. 4 vezes, né? Opa. Espera aí. 30 vezes 4, mais 60. Opa. 120 mais 60. Vai dar 180, né? Agora a gente soma. 180. 3,75 vezes 2, 7,5. 7,5 vezes 2, 15. Mais 7,5, 22,5. Então já deu 180 mais 22,5 mais 11,25 vezes 2. 22,5. Então deu 22,5 vezes 2 mais 180. Ou seja, 225 metros. Então, os degraus serão, né? Aqui, ó, volta na pergunta. Os degraus são obtidos cortando-se uma peça linear de madeira cujo comprimento mínimo em centímetros deve ser... O comprimento mínimo deve ser 225 centímetros. Olha lá, alternativa D. Tá certo? É isso aí, pessoal. Número 3. Estamos acabando, hein? Últimas duas questões. Tio Paulo, tio Bruno e tio Júlio têm sítios vizinhos. Os sítios são delimitados na frente pela rodovia e atrás pela represa. Então, rodovia e represa. Eles sabem que os 3 sítios tomam 52 metros da margem da represa. Olha aqui. A frente do sítio de tio Paulo tem 12 metros. Olha aqui. Do tio Bruno, 16. E do tio Júlio, 20. Qual dos sítios pega a maior parte dos 52 metros da margem da represa? Qual deles pega essa maior parte, ó? Então, olha lá. A mesma ideia, gente. Retas paralelas produzem segmentos proporcionais. Então, esse segmento todo é proporcional a esse. Assim como esse segmento aqui todo, ó. Tudo isso aqui é proporcional a esse também. Tá? E tudo isso é proporcional a isso. Gente, por quê? Se você reparar bem, são 3 triângulos, um dentro do outro. Tá? Então, vamos lá. Vamos desenhar um triângulo amarelo. O triângulo azul. E o triângulo vermelho. Então, a gente sabe que os 3 são proporcionais. Tá? Para a gente descobrir esses trechos aqui, ó, saber qual é o maior, a gente vai ter que usar essa ideia. Então, primeiro vamos descobrir do Júlio. A gente sabe que esse triângulo do Júlio amarelo é proporcional ao triângulo grandão vermelho. Tá? Então, esse lado aqui, que é 20, está para tudo isso aqui. Então, vamos lá. 20, vamos fazer aqui, do Júlio. 20 está para... Aí a gente vai ter que somar tudo isso aqui, tá? 20 mais 16 dá 36 com 12. 36, 48. 20 está para 48. Assim como, gente, esse pedacinho aqui, que eu não sei, né? Que eu vou chamar de X, está para tudo isso aqui, que é 52. Multiplique em cruz. Então vai ficar 48x é igual a 20 vezes 52, ó. 1040. Então, passa o 48 dividindo 1040, vai dar 21, não dá exato, 21,666. Parece que vai dar, mas não dá, você viu? É uma dízima periódica. Descobrimos, então, a frente do terreno de Júlio, tá? Vamos achar agora a frente do terreno de Bruno. Vamos pensar. O Bruno a gente chama de Y à frente dele, tá? Como a gente já descobriu o X, fica mais fácil, tá? A gente vai saber que esse lado está para esse
Não, a gente pensa assim, ó. Vamos pensar assim que é melhor, ó. Esse lado é proporcional a esse, assim como este é proporcional a esse. Então a gente pode achar assim, ó. 20 está para 16, assim como o x, que é 21,66, está para y. Agora a gente multiplica em cruz, tá? Então vai ficar aqui 20y é igual a 16 vezes 21, isso aqui vezes 16, ó. Dá 346,666. Então divide por 20. Dá 17,333. Pronto. Achamos a medida de y. Já achamos aqui, ó, 17,3333. Falta só achar a última medida aqui, que seria z, tá? Então a gente usa a mesma ideia. Então esse está para esse, assim como esse está para esse. E a gente pode falar assim, ó, que esse está para esse, assim como esse está para esse. Tá? Então vamos lá. XVI. Agora é o outro tio, né? Paulo. Então vamos lá, 16 está para 12, assim como 17,33 está para Z. Multiplica em cruz, então vai ficar 16 é igual 12 vezes isso aqui, ó. 208. Deu exato. Z igual a 208 dividido por 16. Deu 13. Pronto. Medida do tio Paulo deu 13, deu exata. Tá vendo? Então quem tem a maior medida? Tio Júlio. Alternativa C. Olha lá. 21,66. Certo? Última questão. Questão 4, retirada do Saresp de 2013. O desenho a seguir representa uma quadra fiscal da prefeitura, representando as ruas A, B, C, D e E. As medidas abaixo representam os lotes que têm frente para a rua E e para a rua D. Aqui, ó. Rua E e rua D. A medida dx representada na figura vale quanto? Então eu tenho retas paralelas cortadas por duas transversais. Produzem segmentos proporcionais. Então esse está para esse, assim como esse está para esse. Teorema de Tales, tá? Você pode fazer esse está para esse, assim como esse está para esse? Sim, tanto faz a ordem, tá? Então, ó, 28. Vou fazer direitinho aqui, ó. 28 está para x, assim como 20 está para 25. Multiplica em cruz. Então vai ficar aqui 20x é igual a 28 vezes 25. 700. Então agora faz aqui, ó. X é igual a 700 dividido por 20. X é igual a 35. Ou seja, alternativa D, 35 metros, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!